Isaías dos Santos, presidente, Cíntia Dalto Machado, vice-presidente, e Fabiano Nascimento de Souza, Fabiano Davan, membro. Convido, nesse momento, o senhor Francisco Alves para fazer uso da palavra, mestre em gestão e conhecimento, doutorado em desenvolvimento regional e escritor do livro Estrategicamente Saúde. Bom dia a todos. É um prazer voltar a essa casa. Acho que eu tinha 18 anos quando entrei aqui pela primeira vez. Eu era presidente, diretor da União de Estudantes da UFES. A gente estava numa briga na época com o vereador Vavá Machado para não reduzir a cota de tickets estudantis. Infelizmente, foi devido às nossas ações de invasão da Câmara que se colocou essa redoma de vidro, mas os cabelos brancos e as quedas de cabelos nos ajudaram a alguma maturidade a contribuir para isso. Na época estava presente o vereador Roberto Tourinho, que deve estar aqui, e é com muita saudação que eu volto. Eu já tive algumas vezes falando sobre saúde aqui com a doutora Iraci, com a doutora Denise, e agora a gente tem a oportunidade de voltar para discutir este ponto importante. Saúdo ao excelentíssimo senhor vereador Isaías Santos e aos demais aqui presentes. E faço uma pergunta a vocês: quantas pessoas morrem na fila de regulação? Eu não sei se vocês têm ideia disso. Eu não sei se vocês têm a ideia do sofrimento, mas eu posso garantir a vocês que é grande. Eu fui auditor do Hospital Clériston Andrade por 2 anos e já vi casos como esse que Arthur tocou aqui em diversas circunstâncias. Eu vi uma senhora jovem de 39 anos, onde ela estava clamando, junto com a família, para um leito de UTI, para fazer uma cirurgia exploratória e retirar uma questão. Ela passou 3 anos indo para o posto de saúde, recebendo os medicamentos paliativos e voltando para a sua casa. Buscopan, dipirona, e voltando para sua casa. E o tumor foi crescendo, 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 quando a barriga estufou de tal maneira que ela chegou no hospital, que se fez o primeiro raio-x, um simples exame de raio-x já foi suficiente para identificar. Então, se tinha necessidade de uma cirurgia de urgência e de um leito de UTI. E essa senhora veio a morrer, porque ela levou 6 dias para entrar no leito de UTI do Clériston. Abaixo da média, porque na média um paciente espera 20 dias para entrar no leito de UTI no Hospital Clériston Andrade. E a filha dela: minha mãe morreu aqui, porque não teve o leito de UTI. Aí eu, conversando com ela, eu falei: a sua mãe não morreu aqui, a sua mãe morreu no primeiro diagnóstico no posto de saúde, na primeira ausência de diagnóstico no posto de saúde e na primeira vez que ela foi dispensada. E é isso, senhores, que nós fazemos com os nossos pacientes e com a nossa população. A gente se livra deles, se livra momentaneamente da dor, se livra das pessoas para que elas saiam da nossa porta. Isso acontece nos postos de saúde, nos hospitais, nas nossas portas. A gente se livra das pessoas para que elas voltem mais tarde. E aí, essa senhora morreu na primeira ausência de atendimento que teve na unidade básica. É de fundamental importância o trabalho da senhora, gente de Edemias, e dos agentes comunitários de saúde que se faz ausente ou deveria estar aqui, porque vocês, o trabalho investido no agente de Edemias, o trabalho investido nos recursos investidos em Edemias, em agente comunitário de saúde, vai evitar que diversos processos como esse, nobres vereadores e comunidade aqui presente, aconteçam. Tá. Bom, em regulação nós temos 3 agentes reguladores no Brasil: o ministro da Saúde, o ministro de Estado da Saúde e o secretário estadual de saúde e o secretário municipal de saúde. Eles são os gestores do sistema de regulação, tá? Isso através de um sistema de pactuação que deveria trabalhar em rede. O nosso projeto de sistema de regulação é o mais avançado do mundo, é o mais belo, é o mais completo. E a gente tem que caminhar para torná-lo eficiente. Eu tive a oportunidade de implantar o SISREG, que é o Sistema de Regulação da Saúde do Estado, no Hospital Clériston Andrade. E ele tem condições de ser claro, tem condições de ser eficiente.
depende muito desse processo aqui, nessa audiência pública, que é um processo de educação, é um processo onde nós vamos tomar conhecimento de como pode funcionar e colocar para que se funcione. As estratégias que hoje acontecem é que se utiliza o sistema de regulação como malandragem, né? Primeiro, os municípios, para mandarem os seus pacientes de forma, não utilizando o sistema, para os grandes centros, Feira e Salvador, e os grandes centros utilizam sempre para dizer não. Os municípios e os postos de saúde e as unidades, né, as clínicas, as policlínicas aqui de Feira de Santana, elas pedem a regulação para as unidades referenciadas e parece que já tem um não pronto nas grandes redes. E em diversos casos também, os médicos das policlínicas e dos hospitais pequenos estão também querendo se livrar dos seus pacientes para mandar para as grandes redes. Então, quais são os casos que realmente têm que ser transferidos e regulados? Até que ponto a policlínica está atendendo a sua competência? Até que ponto o município está atendendo a sua competência? E até que ponto o Hospital Clériston Andrade e os outros hospitais estão dizendo o não gratuito? A gente precisa discutir e auditar isso. Então, a transparência ela se faz necessária, amigo Arthur, para que a gente possa identificar isso e tornarmos mais eficiente, né? A gente precisa saber o que é possível regular, né? Para quem regular, como regular, e não simplesmente se livrar dos pacientes, no caso dos municípios, das policlínicas, e nem simplesmente dizer não, no caso dos grandes hospitais. Cidades como Petrolina, Campina Grande, João Pessoa, Uberlândia, cidades do porte de Feira de Santana, nobre vereador, são cidades que captam mais recursos do que Feira de Santana em relação à saúde. Isso a gente precisa descobrir por quê. Porque essas cidades do mesmo porte captam mais recursos do que Feira de Santana, porque essas cidades têm melhor eficiência na gestão de saúde do que Feira de Santana. Tá? Existe qual é o papel do Estado, qual é o papel do município, qual é o papel da Câmara de Vereadores e da sociedade nesse processo. Não estou querendo identificar culpados, tá? E não estou com nenhuma panaceia para resolver o problema, mas são questões que precisam ser demandadas. Se alguns lugares funcionam bem, eu não estou falando de cidades ricas, nem cidades do sul do país. Eu estou falando de cidades do interior de Minas e do interior do Nordeste que funcionam. Então, se funciona lá, aqui também pode funcionar. Tá? Então, nessas cidades, por exemplo, aqui em Salvador também acontece isso. Se um paciente sofreu um acidente no trânsito, na rua, a ambulância do SAMU, doutora Maísa, saudar a senhora, é um prazer estar novamente diante da senhora. A SAMU, a unidade da SAMU, não sai do lugar enquanto não estiver devidamente regulado para o seu hospital de referência. Não sai. Se espera questão de 20, 30 minutos e já sai para o seu pronto atendimento. Não há engarrafamento de ambulâncias de SAMU nem de diversas ambulâncias, como acontece aqui no Clériston Andrade. Né? Então, se funciona em alguns lugares, é possível funcionar em Feira de Santana. Adiantando mais algumas questões do cenário, que Arthur já apresentou bem, eu gostaria de pontuar para vocês, nós temos uma carência de leitos enormes na Bahia. Infelizmente, esse estado ele foi administrado durante anos e anos e anos, pensando unicamente na região metropolitana de Salvador. Feira de Santana é o único centro de UTI público para uma rede de 127 municípios, 4 milhões de pessoas. Temos 20 e poucos leitos efetivos de UTI no hospital geral. Precisávamos de 1.200 para atender essa demanda. O estado da Bahia tem cerca de 2.000 leitos de UTI. Precisávamos, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 5.000 leitos. Então temos uma carência de leitos grande. Isso é um fato. Outra coisa é como esses leitos são gestados. Eu tive a oportunidade de implantar junto a... me fugiu o coordenador da UTI do Clériston. Arthur, me lembre, me salve.
Ai, doutor, me fugiu, perdão. Implantar os procedimentos de entrada de leitos na UTI. Porque como é que funcionava? E hoje, mais ou menos, funciona assim. Uma lista de pedidos de pessoas que é para entrar no UTI, uma lista de pedidos de pessoas que é para ir para as unidades, enorme, sem um controle, sem um sistema. O Clédistro Andrade não tem um sistema de gestão de paciente efetivo, não tem. Feira de Santana também não. O interior da Bahia também não. O nosso sistema de regulação, que era para ser assim, também não. Então fica uma lista de papel, vereadores, lá, enorme, sem critérios, sem procedimentos, sem controle. E de repente eu estou saindo numa auditoria pelo hospital e estou vendo o médico de plantão da UTI. Ah, temos uma vaga na UTI, quem vai entrar? Eu disse, como é que é isso? Tem uma vaga na UTI, quem é que vai entrar? E estão procurando quem é que vai entrar. E quem está na lista de espera? E as prioridades? E os protocolos? E os procedimentos? Não tinha. A gente tentou implantar na época, eu não sei se ainda está funcionando, eu tive o prazer de implantar esses protocolos, esses procedimentos junto com... Fugiu o nome, ele tem um sobrenome chique, fugiu o nome do diretor médico, vou lembrar Wagner Fagnoli. Obrigado, doutora Maísa, Wagner Fagnoli. Então, nós tivemos a oportunidade de implantar, e não sei se está funcionando, mas esses procedimentos, do que deve entrar, da lista de espera, gente, fila, com a atual quantidade de leitos, é impossível não ter. Fila, vai ter, senhores. E sempre vai ter. Em todo lugar do mundo tem a fila. O problema é, excelentíssimo vereador, a fila está sendo obedecida, a fila tem critérios, ou melhor, a fila está andando, doutora? Então são essas questões que podem ser implantadas. Nós temos uma demanda desse tamanho na nossa região, 127 municípios, 4 milhões de pessoas, para 300 leitos, que na verdade não são 300, são 200 e poucos leitos, no Hospital Clédistro Andrade, porque 60 são de corredores, leitos precários, que não tem a questão. Então, essa demanda para esse gargalo. Mas está obedecendo, nós temos uma administração efetiva do caos? Não temos. É um caos completo. Até pouco tempo atrás, eu não sei se hoje está, o tomógrafo do Clédistro estava quebrado. Como é que o nosso excelentíssimo senhor governador, secretário de saúde e demais responsáveis permitem que um tomógrafo, um elemento de extrema necessidade, fique quebrado por mais de 30 dias? Se resolvam. Não é possível. Eu fico imaginando com qual dor de cabeça deve ter ficado a doutora Maísa em sua gestão do SAMU nisso. E os demais outros pacientes, não dá, se resolvam. Se resolvam. Vocês aceitaram a carteira de gestão? Se resolvam. Isso não é possível de se aconteça. Bom, senhores, para não se dialogar muito, eu tenho algumas propostas que eu acho que os senhores vereadores poderiam abraçar e a gente começar a discutir. Eu acho que Feira de Santana, das cidades de 400, acima de 400 mil habitantes no Brasil, é a única que não tem um hospital de clínicas próprio. Até pouco tempo atrás, que eu tinha feito esse estudo, há uns 4 anos, era. Então, hoje eu não tenho certeza, mas é a única que não tem. Nós precisamos do Hospital das Clínicas para desafogar o Clédistro Andrade, e nós precisamos do Hospital das Clínicas para fazer pequenas cirurgias, cirurgia de vesícula. Não é possível que pessoas morram com vesícula estrangulada, gente. Isso é um absurdo. Uma cidade do nosso porte, da nossa riqueza, da nossa tradição. Nós precisamos de um Hospital das Clínicas próprio, ou que seja terceirizado, mas um hospital onde a gestão seja do município, para que problemas seculares, problemas pequenas cirurgias. Me partiu o coração no Clédistro Andrade quando eu chegava pessoas com tumores aqui, que precisavam fazer uma drenagem, e não tinha um lugar em Feira de Santana na época para se fazer a drenagem. Não dá. O nosso sistema de ortopedia, ele precisa melhorar. Trauma, tem que ser o Hospital Clédistro Andrade, Salvador, tá, porque está pactuado. Mas os pequenos procedimentos, eu poderia citar aqui diversos e inúmeros casos que eu já pesquisei, de pessoas que sofreram
pequenas fraturas, essas fraturas soldaram e eles ficaram sequelados para o resto da vida. No Hospital Clériston Andrade existem cerca de 50 pessoas na fila dentro do hospital de cirurgias, esperando do próprio hospital para cirurgia ortopédica de alta complexidade. Existe mais de 1000 na fila de cirurgias pequenas. Nós precisamos de um hospital das clínicas do município que dê vazão a esses procedimentos simples, vereador. Eu acho que a gente tem um investimento necessário na alta complexidade em exames de alto custo em Feira de Santana. Mas a epidemiologia, os agentes comunitários de saúde, cada real gasto na atenção básica economiza 3 na alta complexidade. Então, se a gente tem uma boa gestão da gestão básica, a gente consegue ter uma eficiência melhor no nosso sistema de saúde e conseguiremos melhorar a saúde em Feira de Santana. Há uma necessidade da integração, né? Essa integração tem que ser com transparência. Nós temos um sistema no SUS, nós temos o cartão do SUS, né? Nós temos que usar o sistema. O sistema é ruim, é precário, é caótico, mas temos que usar o sistema. Nós temos que passar... os municípios pequenos e as policlínicas, às vezes, você já pediu regulação? Eu liguei para o hospital e pedi vaga e o hospital me negou. Não, não é assim. Eu tenho a regulação própria do hospital, eu posso pedir direto para o Hospital Clériston Andrade, é um pedido. E eu posso colocar na regulação do município e na regulação estadual. Feira de Santana tem gestão plena. Então, eu posso pedir para a policlínica, ela pode pedir para ir para a regulação do município, para ir para a regulação estadual. Eu observo em várias policlínicas daqui de Feira, e observo nos municípios, que não há esse processo. Então, eu tenho que fazer um laudo do paciente, o médico tem que sentar, né? O médico tem que ter, não é boa vontade, é obrigação do médico, ele tem que sentar, escrever o relatório do paciente, solicitar a transferência, justificar o quadro clínico, fazer evolução do paciente e fazer essa solicitação para o Clériston Andrade e, através do município, para a regulação estadual. Porque se o Clériston Andrade não tiver condições de atender, a regulação municipal vai colocar dentro da estadual e a regulação estadual tem que botar dentro da nacional. E o paciente tem que ser atendido ou em Feira de Santana, ou no estado da Bahia, ou no Brasil. É isso que rege o Sistema Único de Saúde do Brasil. O mais eficiente, mais completo e mais belo sistema de saúde do mundo. Então a gente tem que começar a usar, mesmo que a gente leve os nãos, mas a gente tem que começar a usar, a passar os fax, a passar os e-mails, a fazer o relatório médico e a fazer a evolução do paciente dia a dia. Então esse sistema tem que passar a usar. Não é levar o primeiro não por telefone e não fazer os procedimentos. Em várias ocasiões que eu já atendi, quando estava atuando junto à diretoria do Clériston, com o doutor Iraci, vários policlínicos. Eu pedi, você mandou o relatório? Não, então o médico daqui não pode julgar, então fica dependendo da boa vontade, da pressão do vereador, da pressão das pessoas. Então a gente tem que usar o sistema. Então essa é uma sugestão, outra proposta, vamos utilizar esse sistema. Publicidade, tá? Arthur colocou muito bem, transparência, um sistema público onde todos percebam quem deve ser regulado, aonde está o paciente, aonde estão as vagas, onde seja claro quem entra. E que essa eficiência, e que essa gestão seja uma gestão social. Porque, infelizmente, algumas pessoas dizem, os vereadores da base do governo do estado têm vaga no Clériston Andrade. O senhor Pitangueira tem vaga nas redes de saúde. É a doutora Denise, que eu saldo aqui com muito prazer, minha amiga doutora Denise, que determina, tem que pedir a ela. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. O fato é, quando a gente está na porta incomodando mais, acaba, pela falta de controle, pela falta de gestão da regulação, pela ineficiência do processo, quem mais está incomodando acaba entrando por pressão. E que não deve ser assim. Bom, o nosso Estado, a nossa Constituição determina que a saúde era para todos e que nós temos obrigação de prestar atendimento à nossa sociedade. Então, eu peço a vocês que pensem nessa proposta de Hospital das Clínicas próprio e peço que vamos trabalhar só mais uma coisa para encerrar a fala. Qualificação dos nossos profissionais de saúde. Nós precisamos que na nossa unidade de saúde nós
tenhamos um médico e uma equipe de saúde que escute melhor o paciente. E não apenas se livre dele. Escute o paciente. Porque os médicos cubanos, que são muito mais valorizados do que os nossos médicos nas unidades de saúde. Não é porque eles são melhores, não, porque a medicina curativa do Brasil é uma das melhores do mundo. Vários relatórios mundiais dizem isso. Porque eles escutam o paciente. Porque muitos problemas do paciente, doutor, senhores vereadores, está no seu meio social. Você cura o paciente do sintoma que está ali, ele volta para o seu meio social e adoece de novo. O vetor da causa da doença está na comunidade, na sua causa. E a falta de integração entre os agentes de endemias, entre os profissionais do posto de saúde e os agentes comunitários de saúde, essa falta de integração não permite combater devidamente o vetor da saúde. É por isso que a gente adoece tanto e adoece muito mais do que no sul do país e muito mais do que outros países. Então, integração e transparência, né? E vamos escutar os nossos pacientes. Esse é um pedido que eu deixo aqui. Encerro a minha fala agradecendo muito pela oportunidade deste intelectual de falar o que pensa nessa casa mais uma vez. Obrigado.